Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Prezadas senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu sou a Luana Romero e lhes dou boas-vindas ao segundo momento do nosso evento neste dia de hoje. Teremos agora o painel com o tema Compliance, Gamificação e Treinamentos. É importante salientar que a ferramenta, ela permite que vocês nos realizem perguntas aos palestrantes através do ícone QA. E assim que receberemos as perguntas, nós iremos passar dentro do tempo do painel para os palestrantes terem conhecimento e assim a gente ter esse bate-bola legal. Eu convido para compor a mesa virtual a ilustre doutora Amanda Otsuzi, advogada, atua como supervisora de compliance e é membro do Comitê de Compliance OAB Bahia, com MBA em Gerenciamento de Projetos. Igualmente, convido a doutora Anne Caroline Prudêncio, advogada, certificada em Compliance pela Fordham University, de Nova York, cofundadora do Compliance Women Committee, cofundadora da Page Compliance e já atuou em escritório americano, assessorando multinacionais em questões de anticorrupção. Igualmente, eu convido a doutora Gleide Chueri, advogada, contadora, teóloga e aluna especial do mestrado de Economia da Unifesp. Especialista em gamificação pela FMU São Paulo, com 12 anos de experiência na área de administração, contabilidade, compliance, investigações de fraudes corporativas, dentre contábeis, financeiras e operacionais, bem como construiu sólidos conhecimentos em BR-GAAP, pelas normas brasileiras de contabilidade e CPCs, normas nacionais e internacionais de trabalho de asseguração, incluindo auditoria independente. Com a palavra, doutora Gladys Chueri, a palavra é sua. Obrigada, Amanda. Só uma correção, eu não sou advogada, tá? Eu sou só contadora e administradora. Isso. Obrigada. A gente brinca, né? Imagina, a gente brinca que o contador é contador de história, né? Mas obrigada mais uma vez, a Isene, por esse ilustre convite da gente conversar um pouquinho sobre gamificação, mais uma vez. Acho que com vários públicos aí diferentes, né? Então, isso é muito, muito legal, é muito interessante. E para quem gosta de inovação, para quem gosta de falar de treinamento, para quem gosta de coisas novas, essa temática é extremamente interessante. Eu vou usar a mesma fala que eu disse no último congresso que a gente participou, inclusive a Anne estava comigo, que aqui é um kickoff, ou seja, um pontapé inicial para falar sobre gamificação, sobre treinamentos gamificados, tá? E uma das coisas que eu queria tornar claro aqui, que a gamificação não é a utilização só de jogos. Para quem ainda tem esse mindset de gamificação é jogo, é jogo, é jogo, na verdade não. Na verdade, a gamificação ela é trabalhada com processos, né? Então, basicamente, a gamificação ela usa pilares para que você possa, de fato, aplicar essa estrutura de processos dentro do seu treinamento. Como todo mundo sabe, eu acho que o público aqui é bem claro, tem muita clareza sobre isso, né? Que um dos pilares do programa de compliance é o treinamento, né? E aquela ideia do treinamento bancário que a gente fala, né? Paulo Freire fala muito sobre isso. Paulo Freire é um grande educador e eu tenho lido bastante sobre ele também,
que a educação bancária é. Você está aqui sentado num banco, literalmente, e tem alguém ali transmitindo conhecimento para você. Não que isso não funcione nesse cenário, né? Mas quando a gente está falando de educação de adultos, por exemplo, é algo extremamente mais complexo do que educação para crianças, por exemplo. E o uso da ludicidade, ela é algo bastante importante e bem interessante, ainda mais quando se trata de compliance, que é algo que realmente é bastante complexo para algumas linhas de serviço, por exemplo. A gente fala aqui que muitas vezes a gente tem que dar treinamento para o pessoal que está na fábrica, pessoal que está na linha de frente, e que não tem tantas habilidades, ou até mesmo não tem acesso à tecnologia disruptiva, justamente para receber esse treinamento de forma mais específica e lúdica. E a gamificação, então, trazendo esses insights aqui para vocês, ela não trabalha somente a questão de jogos. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Como eu falei, ela é um processo. Então, a partir dos pilares que ela estabelece, que eu vou falar aqui rapidamente para vocês, e lógico, aqui a gente não está acessando o assunto, pelo contrário, né? A gente quer que vocês pesquisem mais, quer que vocês conheçam muito mais. Então, a gente tem ferramentas, tem muitas coisas hoje no mercado falando sobre gamificação. E a gamificação, na verdade, ela não é algo novo, né? Não é uma coisa que surgiu agora. Pelo contrário, existe um autor muito interessante, que é o Joseph Campbell, que ele fala sobre, que ele trata no seu livro A Jornada do Herói. E todo game, vamos dizer assim, toda a estrutura que se preze, estrutura de game mesmo, né? Quando você vai jogar um game na internet ou num console, alguma coisa assim, ele tem lá um processo que a gente fala de flow, né? E o flow é quando você está intimamente ligado no processo do processo de jogo ali e tudo mais. Mas fazendo só um parênteses, por que eu trouxe essas informações iniciais aqui? Porque a partir de todo esse processo da jornada do herói e também do flow que a gente fala, né, que é um estado realmente de envolvimento naquele processo, naquela atividade que você tem, é o estado de profundo envolvimento, é que é possível você ter uma aprendizagem mais específica. A gamificação traz isso, tá? Por quê? Porque ela traz a ludicidade, a brincadeira, né, o processo de ganha e perde e assim por diante, para contribuir com a educação, né? Ela é uma ferramenta específica para contribuir. Eu digo que também é uma coisa muito importante a gente ter em mente de que a gamificação ela não pode ser uma única ferramenta para que você utilize ela para educação dos jovens e adultos, né? Enfim, então é importante que se tenha em mente que a gamificação ela é um processo. E por conta disso, né, eu gosto muito de citar o Joseph Campbell porque ele tem toda essa jornada que a gente fala que é a jornada do herói, que tem todo o processo, né? E a gente vai observando que o processo de gamificação ele está inserido nessa jornada do herói e principalmente aquilo que a gente chama de flow. Então, o primeiro pilar da gamificação é quando você estabelece regras claras. Eu gosto de dizer também que é o seguinte: você, quando vai utilizar a gamificação, você não quer o processo em si, né? O processo da gamificação, mas você quer o resultado que esse processo pode trazer para você. É por isso que é importante ter clareza por que nós estamos usando o processo de gamificação dentro do meu treinamento de compliance, ou por que eu estou gamificando o meu código de conduta, enfim, para que eu estou fazendo isso, né? Então, é uma pergunta importante, porque não adianta você fazer um investimento, aplicar uma plataforma onde as pessoas vão ter lá online, offline para acessar, sem que realmente tenha um propósito. Então, ter regras claras, ou seja, o que significa isso? Dentro do processo de gamificação, quando você estabelece como vai funcionar o processo de gamificação, como vai ser realizado o processo de gamificação, esse é um primeiro pilar, importantíssimo. Você tem que definir isso. Quem que ajuda nessa definição? Pode ser o compliance officer, pode ser o RH, pode ser qualquer outro time, né? Mas você tem que ter claro. O segundo pilar é a questão da participação voluntária. Por que participação voluntária? Mas todo mundo tem que participar.
O processo de gamificação, ele é um processo diferenciado, ele não pode ser imposto, né? Quando você coloca sobre a mesa um processo desse, né, de gamificação para os colaboradores, o que está implícito ali? Que vai ser interessante, que vai ser inovador, que vai ser divertido participar. Então, você tem que fazer um chamamento justamente para isso. Olha, nós queremos que todos os colaboradores participem voluntariamente, né? E quando se trata de treinamento, de compliance, por exemplo, você tem aquela obrigatoriedade, né, de treinar 100% dos seus colaboradores. Então, aí fica um desafio de como que eu vou fazer com que esses colaboradores participem voluntariamente, né? E aí fica uma dica, né, que é a parte da recompensa, da retribuição, na verdade, que também é um outro pilar da gamificação. A pergunta que o colaborador faz é: o que eu vou ganhar com isso? Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa frase, mas o que eu vou ganhar com isso participando desse evento, participando disso? Isso tem que também estar claro para ele, né? E assim, eu já ouvi muitas empresas falarem sobre isso, e é realmente uma verdade, uma realidade. Por exemplo, puxa, mas treinamento de compliance é obrigatório, todo mundo deveria passar por esse treinamento e tudo mais. Sim, verdade, né? 100% dos colaboradores. Mas o engajamento, né, que é necessário ser realizado aqui, quando você usa um processo gamificado, ele é diferente, né? Por que ele é diferente? Justamente porque você vai usar a ludicidade, você vai usar brincadeiras, você vai usar jogos, e nem todo mundo está interessado em jogar, ou nem todo mundo está interessado em participar desse processo. Às vezes o cara quer sentar numa cadeira e ouvir alguém palestrar. Então, você tem que atender a diversos públicos, né? Então, esse é um cuidado importante que nós temos que ter. E à medida que as pessoas entram no flow do processo de gamificação, isso contagia, inclusive, outras pessoas. A ideia da participação voluntária, que é um dos pilares principais, o segundo pilar da gamificação, é exatamente isso, que contagie outras pessoas. Existe um grupo, né, que inclusive na jornada do herói, a gente vai ver que é aquele que gosta de ganhar, aquele que gosta de ajudar, por exemplo, outras pessoas a ganharem, a participarem mais. Tem vários perfis de jogadores, né? Tem um que é um pouco mais competitivo, que está na frente e tudo mais. Então, esses colaboradores, eles precisam ser motivados a isso. E, claro, pessoal, uma das coisas que é extremamente importante dentro do processo de gamificação é o engajamento, né? Hoje se fala muito sobre engajamento, fala também muito sobre como que manter, né, aquela linha, aquela curva de engajamento dos colaboradores, não só para treinamentos, mas para outras coisas. Então, é preciso olhar com muito carinho para esse tipo de coisa. O terceiro pilar, então, é participação voluntária, a parte das regras claras, né? A recompensa, vamos dizer assim, feedback. Feedback ele é importante, né? Eu gosto muito de dizer que a retroalimentação do processo de gamificação, ele é natural dentro do processo, ou seja, quando você gamifica um processo, você vai dizer, olha, o grupo A, o grupo B, o grupo C está na frente, o grupo C está perdendo, tem menos pontuação, enfim. A depender de como você for estruturar o seu processo gamificado, né, de pontuações, etc e tal, seja no online ou no offline, a depender de como você queira fazer, é importante que você tenha isso, como mostrar isso, né? Como comunicar efetivamente isso. Então, o feedback constante é a retroalimentação. Puxa, eu estou ganhando, estou perdendo, como é que está o meu status, né? É que nem quando você faz um treinamento online, né? Quando você tem lá aquela curva de aprendizagem. Você já completou 60% do seu treinamento. Enfim, isso é um feedback, né? Acaba sendo um feedback da sua evolução durante o processo de aprendizagem. Não é diferente no processo de gamificação. Adicionalmente, a gente tem o último pilar, que é a parte da remuneração, né? Da recompensa, na verdade, né? E a recompensa ela é muito importante. Por quê? Tem que ficar claro o que o colaborador vai ganhar no final do dia. Ou seja, o que nós vamos ganhar aqui? Seja um badge, seja uma simples informação, comunicação e assim por diante, isso tudo contribui e colabora para que ele consiga avançar durante o processo, né?
Então, esses são os pilares que a gente trabalha dentro do processo de gamificação. É importante que vocês conheçam, e mais do que isso, né? Mais do que a importância do desenvolvimento dos pilares, é também a aplicação deles. Cada fase é uma fase. Então, sem que a gente, de fato, conheça essas fases, é impossível fazer um processo gamificado de fato efetivo, né? Então, queria contribuir aí com vocês com essa primeira fala inicial e passo a palavra aí para a doutora Anne. Gladys, muito obrigada pela aula, né? A Gladys sempre dá uma aula de gamificação, tem vasta experiência no assunto, e nós temos feito também esse painel em outros regionais, e novamente agradeço aí a organização pelo convite, por participar, agradeço, né, ao Adriano, Márcio, e também a minhas amigas e colegas de painel, né, a Amanda e a Gladys e a Luana, né, todas aí do CWC, do Compliance Film Comedy, que me dá muito orgulho. Adriano, muito obrigada também. E aqui fazendo uma complementação, né, a gente, nesse painel nós estamos todos aí falando então de treinamento, gamificação, depois a Amanda vai trazer um pouco como é na prática. O que eu trabalho, né, na minha área muito aqui é a área de capacitação, né, em compliance corporativo no mundo digital. Então, o que eu sempre falo, né, como a Gladys muito bem colocou, né, a capacitação, como todos sabem, é um dos pilares, né, do programa de compliance, e para mim é um dos pilares. Eu sei que todos são importantes, mas puxando a sardinha para o meu lado, para mim o treinamento, a capacitação é um dos pilares mais importantes, porque de nada adianta ter um programa robusto, cheio de políticas por escrito, e se realmente as pessoas não sabem o que fazer com aquilo, se as pessoas não compraram a ideia, se as pessoas não entenderam, se as pessoas não mudaram a cultura. Então, muitas vezes a empresa ela tem um programa de compliance estruturado lá, aliás, as políticas estruturadas, mas não consegue passar isso. E isso é um desafio herculano. Eu digo que talvez seja um dos maiores desafios do compliance, é passar a capacitação para os colaboradores e fazer com que eles compreendam o assunto. Quando a gente fala em capacitação e treinamento de compliance, qual é o foco final? O foco final é a assimilação do conteúdo passado, né, a assimilação pelo colaborador daquele conteúdo que foi passado. Então, esse tem que ser meu foco. E eu sempre falo, né, quando a gente vai fazer uma capacitação em compliance dentro de uma organização, de uma empresa, por fazer parte desse programa de compliance, até tem, e vão ter muitos colaboradores que vão gostar da capacitação, mas não é algo que eles estão fazendo de forma voluntária. Não é um curso que eles estão se inscrevendo porque eles querem, porque estão morrendo de amores, porque eles amam, que eles querem se capacitar naquilo. É algo porque faz parte do programa de compliance e que eles têm que fazer essa capacitação de alguma forma. Eles têm que cumprir metas, o compliance tem que cumprir metas, a empresa tem que cumprir metas e todo mundo tem que fazer. Então, qual é o desafio, né, do compliance officer, né? Garantir aquela aprendizagem na ponta final e garantir também que esse conteúdo ele não seja maçante, porque a gente sabe, muitas vezes o conteúdo ele pode sim parecer maçante, ele não é fácil de assimilar por todas as pessoas, nós temos níveis diferentes, né, hierárquicos também dentro da empresa, níveis também de escolaridade diferente dos colaboradores, níveis sociais, culturais, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer um treinamento. Não há uma receita de bolo, eu não posso pegar um treinamento único e simplesmente passá-lo desde os colaboradores de base, aqueles que estão em campo, para até a alta administração. Então, ele não vai ser efetivo ao final, né? E eu sempre falo, então, também um dos desafios do Compliance Officer é fazer com que esse treinamento seja um treinamento que tenha engajamento, que o colaborador ele aprecie fazer aquele treinamento, já que ele é obrigado a fazer, então vamos fazer uma coisa, passar esse conteúdo de uma forma simples, de uma forma que ele compreenda, com exemplos claros e uma maneira também lúdica. E aí que entra, né, também a gamificação. E como a Gladys muito bem colocou, e a gente também bate muito nessa tecla, né, a gamificação não é apenas jogos. Quando eu venho para o mundo digital, que é um mundo de plataforma digital, eu tenho aqui, muitas vezes eu posso esbarrar, e
agora já estamos muito melhores com relação a essa questão, mas eu esbarrava muito, as pessoas esbarravam muito no preconceito com relação a um treinamento digital, uma capacitação digital, porque eu preciso estar lá, eu preciso estar presencial, eu preciso falar, eu preciso me conectar e tudo mais. Claro, ninguém está dispensando o contato pessoal com o colaborador, entre o seu gestor, ou com o compliance officer, ou com a alta administração. Mas nós temos que utilizar as ferramentas existentes tecnológicas para nos auxiliar, para auxiliar o compliance officer, para auxiliar a organização em vários sentidos que eu já vou listar aqui. Eu falo isso que antes, né, era pior e que agora está muito melhor com relação a essa questão, porque a pandemia nos adiantou aí a evolução digital em pelo menos uns 4, 5 anos. Assim são os especialistas dizem, né, que basicamente são esse tempo que nos adiantou. E quando o que nós víamos muito, né, que essa capacitação digital, ela já é algo que acontece em multinacionais, em bancos internacionais, lá fora, nos Estados Unidos, é muito comum que os colaboradores façam a capacitação por meio digital. Então, fazem lá uma provinha, né? Tem toda uma trilha, ao final fazem uma prova e conseguem extrair o resultado, o certificado. E, claro, há sempre as complementações pessoais, aquela reunião com o seu gestor, aquela reunião com o seu superior hierárquico, aquelas reuniões, palestras com o compliance officer, nada disso tira a importância do contato pessoal, mas a capacitação digital ela passa a ser um complemento de suma importância, principalmente numa época que a gente está vivendo agora. Então, nós temos que nos adaptar às tecnologias, nos adaptar ao novo mundo digital. E, como eu falei antes, né, o Covid adiantou tudo isso. O ano passado, por exemplo, eu tenho certeza que quem aqui é compliance de organizações passou por esse desafio da noite para o dia, ter que capacitar os seus colaboradores de forma digital, porque não poderiam colocar todos dentro de uma sala, juntar, né, fazer aglomeração. Ao mesmo tempo, não dava para eliminar o treinamento de compliance, porque ele é necessário, as coisas continuam. Pelo contrário, com o Covid, por exemplo, outros riscos surgiram e que eu precisava passar isso para o colaborador. E como eu vou passar isso? Então, foi aí a correria, né? Atrás de plataformas, atrás de novas soluções, seja qual for, mas para poder repassar este conteúdo. E aí eu trago, né, uma outra questão com relação aos prós de uma capacitação digital, que é a questão dos analytics, né? A gente precisa ter provas, o compliance officer ele precisa comprovar que a capacitação foi feita. Os administradores da empresa precisam estar seguros de que as pessoas, de fato, fizeram aquela capacitação. E como eu vou medir isso? Como eu vou fazer esse mapeamento, né, do comportamento do usuário, o behavior targeting, né? Isso eu consigo fazer hoje por meio de tecnologias. Então, dentro da jornada do conteúdo, né, dentro da jornada do usuário, né, em um conteúdo digital, eu consigo medir o quanto essa pessoa está performando. E aí, por exemplo, né, estou fazendo a capacitação digital. No meio da capacitação, eu trago, então, alguns quiz. Por exemplo, trago um quiz, ou eu trago algum outro tipo de jogo, ou algum vídeo que ele tem que clicar, e eu sei se ele está clicando naquele vídeo, quanto tempo ele demorou para assistir, se ele precisou retornar, quantas vezes ele teve que refazer aquele quiz, e, ao final, eu venho com uma prova digital e eu tenho comprovado que aquela pessoa fez. Então, se ela não... além disso, eu posso colocar também métricas. Eu posso especificar que eu quero em determinadas perguntas, em determinado conteúdo digital, eu posso estipular a métrica que eu quero dentro que sirva para a minha organização. E ele só vai passar se ele atingir essas métricas, por exemplo, né? Ou ao final, na provinha, se ele atingir determinada nota. Então, eu estipulo que de 10 questões, ele tem que acertar 80%. Se ele não acertar 80%, ele tem que refazer. E, ao final, o compliance officer consegue extrair essas informações, ele consegue medir quem fez, quem não fez, disparar, né, os e-mails, as comunicações. Olha, fulano, você não fez, né,
tal treinamento, você tem até tal dia para fazer, e consigo fazer alguns bloqueios de acessos, inclusive. Então, até que ele complemente, até que ele finalize aquele treinamento com sucesso. Ou seja, eu tenho certeza que ele clicou em todos os vídeos, que ele clicou em todos os ícones, que ele demorou tantos minutos em cada página, e só depois que ele conseguiu, então, seguir adiante com o conteúdo, para ter certeza de que ele leu, compreendeu, acertou as questões, e depois o Compliance Officer consegue, então, extrair todas essas informações, né, além de ter um certificado, claro, que baixa. Então, eu consigo, assim, eu vou passar rapidamente aqui até um exemplo, que acho que fica mais fácil para demonstrar. Eu consigo, por exemplo, também colocar algumas questões que fica na zona cinzenta. Então, eu coloco uma pergunta, uma piada, por exemplo, posso fazer uma piada, colaborador tal fez uma piada X, essa piada, ela é uma piada preconceituosa ou não? E aí, não tem certo e errado, ele consegue colocar nos dois lados, né? Ele consegue colocar tanto verdadeira quanto falsa. Ao final, eu consigo medir, e aí eu vejo que de 100 colaboradores, sei lá, 70 acharam aquela piada que era preconceituosa, ok. E aí eu vejo, poxa, o que está acontecendo, né? As pessoas não estão compreendendo, tem alguma coisa errada com o meu programa de compliance, tem alguma coisa errada com o meu treinamento, com a minha comunicação para eles, e eu preciso melhorar isso. Então, eu consigo fazer essas medições de performance e melhorar também o meu programa de compliance. Outra questão que muitas vezes as pessoas perguntam, mas como eu vou fazer para os colaboradores de base, que muitas vezes não têm nível de escolaridade a ponto, ou não têm acesso, né, a celular, a computador, a tablets, né? Porque esse tipo de capacitação, ele se encaixa em qualquer tela, a um celular, ou a um tablet, ou um computador. E como que eu vou fazer isso se essas pessoas, às vezes, não têm acesso ou não têm escolaridade para ler e compreender? A gente sempre fala, olha, tem várias soluções, a gente pode pegar, fazer o código. Teve um cliente nosso que passou por isso, ele tinha vários tipos de público, um deles era realmente colaborador de base, que ficava em campo, e que não tinham um nível de escolaridade a ponto de compreender interpretações de textos e nem tinham acesso a tantos a tecnologia. Então, a ideia foi, né, pegar o código de conduta da empresa, transformar esse código de conduta em vídeo animado, em uma animação. Então, foi passado todo esse conteúdo em animado, com falas, e sem precisar que depois isso foi passado em televisões, em telões, e acabou virando como se fosse um desenho animado, mas passando todo o conteúdo do código, né, sem precisar. Outro dia a gente teve também a gente estava conversando com um prospect e foi levantada a questão também de colaboradores com deficiência visual, deficiência auditiva, por exemplo. Então, a gente falou, olha, tem como colocar, porque eu posso botar os podcasts para falar todo o conteúdo, por exemplo, né, para os que não conseguem ler, e para os deficientes auditivos, por exemplo, colocar pessoas intérprete, né, de Libra para os vídeos, por exemplo, né, enfim. Então, assim, tem as ferramentas, elas também se tornam inclusivas, e eu consigo abranger um público muito maior. Aí teve um outro que falou, eu tenho uma alta administração aqui, e a minha alta administração, ela é um pouco mais conservadora. Então, não adianta eu trazer algo muito, né, tecnológico, muito gamificado para ele, porque isso não vai surtir todo aquele efeito. Então, qual foi, né, a solução? Trazer, então, uma palestra, né, mais que conversasse com esse público e, ao mesmo tempo, passando a apresentação por meio de um mapping tecnológico, com dados, surgindo esses dados, e o conteúdo eles recebiam em one page, ou seja, eles passavam esse conteúdo, recebiam esse conteúdo anteriormente, conseguiam visualizar esse conteúdo de uma forma digital, e no meio da palestra, então, era uma palestra com um mapping, em que tinha uma planta da empresa de uma forma gamificada, em que só saíam os números aparecendo com alguns dados
conforme eu falando da palestra. Então, tu vais conversando, tu vais transformando o teu treinamento em algo atrativo, né? Em algo que traga o pensamento orientado e motivacional para isso. E o fator lúdico, né? Eu trazer o fator lúdico para o colaborador, ele ajuda, né? E muito nesse engajamento. Eu vou rapidamente compartilhar minha tela, eu tenho acho que alguns minutinhos aqui, também não vai levar mais que isso, para simplesmente... Eu consigo fazer aqui, né? Compartilhamento de tela. Vai ser a tela, inclusive, já estou, acho que, compartilhando, né? Vou trazer aqui, por exemplo, a capacitação. Então, eu entro assim, vou clicando para vocês mais ou menos verem a jornada, como funciona. Aqui eu já consigo ver quanto tempo, né, foi feito. Eu já tinha mexido nele antes, então eu já passei 83%, ele já me diz. Né? Na barra ao lado eu consigo ver, por exemplo, os módulos que são, e essa é a jornada que o colaborador ele tem que fazer. E cada letra, né, cada clique foi pensado, se é uma letra maior, outra menor, justamente para não cansar o colaborador. Tá? Veja que aqui eu estou acessando de um celular e ele se encaixa à própria tela. Então, todo o material ele é intuitivo e interativo, né? Eu forço ele a clicar nos ícones para poder eu ter certeza que ele está engajando com o conteúdo também. E aí eu vou trazendo também as letras maiores, menores, ele vai ter que clicar. E cada vez que ele clica, eu tenho dados. Eu sei que ele clicou, eu sei quanto tempo ele clicou, em quanto tempo ele ficou. Então, eu vou ter, né, diferentes tipos de vídeos, como aqui tem. Vou trazer aqui um outro vídeo um pouco mais animado também, de integridade nos negócios. Um teste de fixação. Aqui é o tipo de teste de fixação que eu comentei antes, sobre não ter certo ou errado, né? Assinale alternativas que significam agir com integridade. Eu posso colocar várias alternativas e verificar o que as pessoas estão compreendendo dessas alternativas. Agir com integridade significa fazer o certo quando tiver supervisão. Será que está certo? Sim, eu acho que está certo. Né? Cumprir com o código de ética e conduta e com as políticas internas da empresa. Também, reportar ao superior imediato, alcançar as metas de trabalho a todo custo. Eu acho que é. Meu colaborador fala, eu acho que é. E aí eu vou ver, aqui eu coloquei um certo ou errado, mas eu posso não colocar. Aqui eu dou incorreta, eu dou uma explicação. Né, que todos os colaboradores devem fazer o que é certo, mesmo que ninguém estiver supervisionando. Então, ele já traz um feedback. Eu posso colocar essas alternativas como se não tivesse um verdadeiro ou falso, e, ao final, ver como os meus colaboradores pensam. Né? Eu consigo trazer isso para dados. Né? Eu transformo isso em dados e utilizo depois esses dados para melhorar a minha capacitação. Tá? Aqui, por exemplo, de um código de ética e conduta, né? Eu transformar um código de ética e conduta em uma capacitação gamificada, por exemplo. Então, em que eu tenho vídeos e apresento todo o conteúdo do código de ética de uma forma simples, em que ele tem que clicar em ícones. Aqui tem um outro tipo de dinâmica. Aqui acho que tem um videozinho mais interativo, em que ele vai falando sobre, né, as questões, conflitos de interesse, informações privilegiadas. E, por exemplo, né, aqui eu vou fazer uma dinâmica assim, pedir conselhos, né? É abuso ou não é abuso? É abuso. Aqui ele não me deixou colocar. Ajudar o próximo, não é abuso. Apontar defeitos, não é abuso. Sim, é abuso. Né? Piadas ofensivas. Aqui a gente, claro, que a gente vai fazendo conforme o nível do público. Né? Então, as perguntas são feitas conforme o meu público. Né? Ter contato físico invasivo, eu acho que não é abuso. Não, é abuso. Né? Xingar é abuso.
Respeitar opiniões, não é abuso. E aqui ele já me deu, né, de 5 dos 9 cartões, né, que eu acertei. E assim eu vou trazendo, então, as atividades, né, e vários tipos de interatividades multimediáticas para o colaborador fazer o seu treinamento. E, ao final, aqui tem um podcast, né, por exemplo, em que ele vai ter acesso, então, ao conteúdo também passado pela tela, de forma em que ele possa somente ouvir, né? A gente pode utilizar, então, de vários recursos, né, o carrossel, enfim. Ao final, né, ele tem sempre uma avaliação do curso, em que ele também pode trazer o feedback, tá? Além da provinha, ele pode avaliar o curso, tá? Gostaria de deixar uma avaliação. E aqui ele já coloca o feedback dele. Então, o que ele achou do treinamento, se precisa melhorar, se não precisa, que a própria Gladys, né, comentou ali, né, em retroalimentar depois o sistema. Bom, vou retornar aqui para te fazer a transmissão. Basicamente seria isso, né? Eu quis trazer aqui um pouco da experiência na prática de como funciona uma capacitação digital, desmistificar também essa questão de a gente não precisa estar sempre pessoalmente, lado a lado. A gente tem visto toda essa transformação, inclusive nós hoje estamos fazendo evento digital, online, virtual, que há pouco tempo nós teríamos que pegar um avião e ir até a Bahia para fazer. Ou teria sido um custo, ou teria sido algo impensável em fazer, e de repente nem teríamos este evento ou vários eventos em cada estado. Então, claro que a tecnologia nos aproximou, nos ajudou, e cabe nós utilizarmos ela da melhor forma possível e que nos ajude. Minha fala seria essa, e passo a palavra, então, para a doutora Amanda, da Santa Casa, para fazer a sua apresentação. Muito obrigada mais uma vez. Estou à disposição depois também para perguntas. Obrigada, Anne. Olha, eu já conhecia a sua plataforma, mas eu adorei essa parte do cartãozinho, né, de poder escolher se é certo, se não é, se é abuso, se não é. É muito interessante, isso é muito interativo. Bom, antes de começar, queria agradecer de novo o convite, agradecer a ESN pela organização. Uma oportunidade muito legal de estar aqui, junto com profissionais referências, né, no cenário de compliance do Brasil, e estar aqui podendo conversar um pouquinho, né, poder compartilhar um pouquinho de algumas ideias. Antes de mais nada, também é bom dizer que eu tenho uma visão interna, né, eu tenho uma visão de quem atua de fato numa organização, atuo como supervisora de compliance na Santa Casa, então a gente vê alguns desafios, algumas qualidades, algumas questões que a gente sempre tem para melhorar de uma visão interna. E eu queria trazer, na verdade, 3 pontos que são fatores que eles podem influenciar e muito nos treinamentos de compliance para que eles sejam efetivos, né? Na verdade, tanto Gladys quanto Anne trouxeram vários fatores aí, eu acho que vai acabar sendo um compilado desses fatores, porque a gente percebe que os treinamentos, eles não são nada fáceis, né? Acho que ficou bem claro isso, que não é só simplesmente marcar uma data, escolher uma pessoa para treinar e uma área, e pronto. É muito complexo, né? Envolve uma instituição como um todo. É muito interessante como a gente precisa, muitas vezes, entender como funciona a organização, qual é a cultura da organização, para que a gente chegue num treinamento eficiente, realmente, que ele seja efetivo. Então, eu vou trazer esses 3 pontos. Vou começar o primeiro pelo suporte da alta administração. Para quem não sabe, o suporte da alta administração é o primeiro pilar de um programa de compliance efetivo. E na parte do treinamento, ele é muito necessário também, porque o suporte da alta administração não é simplesmente, né, que a alta administração, né, defina, olha, quero ter um programa de compliance para a minha instituição. Ele precisa ser um apoio, de fato, presente, contínuo. Ele precisa estar engajado. E essa mensagem precisa ser passada de cima para baixo. Porque não é só falar, pessoal, agora vamos treinar aqui, vamos fazer, vamos ter essas ferramentas para a gente ter um programa de compliance bacana.
o apoio da alta administração, ele precisa estar presente em todos os momentos. Ele precisa ser uma mensagem muito clara do que é a organização, qual é o padrão que a organização busca, qual é a cultura de ética e integridade que a organização quer. E assim, mais do que a gente está falando aqui de investimento, né, pensando como plataforma digital que a Anne trouxe, a gamificação, geralmente a gente pensa em investimento como dinheiro, mas é muito também de investimento de tempo, né? O tempo, acho que é o recurso talvez mais escasso de todo profissional, né? Hoje em dia a gente está sempre na correria e para a alta administração precisa deixar bem claro também que tempo investido em compliance é de fato investimento, não é um gasto. Porque acho que Gladys trouxe até essa frase, assim, né, que os colaboradores, os funcionários vão para o treinamento e perguntam assim, o que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou deixar a minha operação, a minha função para fazer um treinamento? E quando a alta administração passa essa mensagem de que é de fato importante, necessário, para que nós, como organização, ganhe como credibilidade, né? Ganhe com... Isso muitas vezes não é mensurável, mas o ganho que se tem com o programa de compliance é muito maior do que é possível entender numa operação. O tempo que se perde, né? Deixando de fazer alguma função para estar participando de treinamento. Então, esse primeiro ponto que eu trouxe é o suporte da alta administração, e que me leva a um segundo, que é entender como funciona a cultura. Como que é a cultura de cada organização? A Anne trouxe aqui uma série de exemplos que, a depender da organização, algumas coisas funcionam e outras coisas não funcionam. Quando a gente conhece bem a organização, a gente entende também quais são as demandas, quais são as vulnerabilidades, quais são os pontos que a gente, de fato, pode explorar. E, em termos de cultura, né, o quanto as pessoas entendem que o compliance ali é importante. Isso vai facilitar ou dificultar, muitas vezes, o entendimento para muitos dos treinamentos. Isso faz com que a gente enxergue, que a gente mapeie e entenda, bom, aqui é uma área que eu posso explorar com uma linguagem muito mais específica, trazer as questões de compliance de uma forma muito mais complexa, né, talvez, e uma área que eu não posso fazer isso, que eu preciso começar do começo, que eu preciso começar ali da sensibilização do que é compliance, quais são os riscos, quais são as consequências. Então, entender isso é extremamente importante. E aí, falando ainda sobre cultura, é interessante como algumas organizações, elas trabalham com a parte de treinamentos de compliance de uma forma muito mais ágil, e outras organizações de uma maneira um pouco mais no seu tempo, né, vamos dizer assim. Tem organizações que a obrigação de treinamento de compliance, muitas vezes, ela é critério para avaliação de desempenho, por exemplo, ou para para PL. E pode ser também através de uma política, através de sanções. É claro que a gente queria que os treinamentos de compliance fossem só por amor, né? Que as pessoas entendessem a partir de uma mensagem da alta administração, a partir desse entendimento, olha, o programa de compliance, ele é extremamente importante, o treinamento é extremamente importante, preciso fazer. Muitas vezes a gente vai precisar ir para esse lado da dor. Então, eu bato ainda nessa tecla de que o entendimento, o conhecimento, o aculturamento dessa organização ajuda, né, a entender quais são as nossas demandas, quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas qualidades e como é que a gente pode explorar cada um desses pontos. E aí, queria entrar no terceiro ponto, que eu acho que é o que eu mais gosto, assim, de falar, porque acho que tanto Gladys quanto Anne também trouxeram de uma forma de exemplos, é que o treinamento ele não pode ser uma ação isolada. Não, é muito difícil que seja efetivo só com o treinamento, eu não lembro qual foi o termo que Gladys trouxe, mas de uma bancário, né? Que é sentar no banco e ouvir, porque, gente, quando a gente está em aula, é muito comum que alguma coisa entre por aqui e saia por aqui. Imagina quem está no dia a dia da operação, quem está ali, pausa aquela 1 hora do seu dia de trabalho para prestar atenção num treinamento e virou aquilo ali, ou fechou a tela, ou saiu da sala, pronto, acabou. Como que a gente faz para trazer isso para o dia a dia das pessoas? Então, assim, acho que
é bem interessante que quanto mais ações a gente possa fazer para engajar aquele funcionário, melhor. Então, eu tinha muito a ideia, né, que quando a gente vê treinamento e comunicação como um dos principais pilares do programa de compliance. Bom, treinamento é aquele lá, que vai uma pessoa, fica na frente da turma, a pessoa fica sentado, vamos marcar um horário, todo mundo assina a lista de presença e pronto, acabou. E é muito mais complexo. Envolve um plano de treinamento anual que a gente precisa fazer, porque isso faz com que a alta administração se comprometa, junto com a RH, a de fato, cumprir aquele plano de treinamento, que a gente consiga atingir o nosso objetivo de treinar todos os colaboradores sobre determinados temas, porque é impossível a gente treinar todo mundo de uma vez, é impossível a gente conseguir atingir, né, a massa, né, atingir todos os colaboradores, e o quanto também, né, Anny, as plataformas digitais, elas ajudam a massificar, acho que isso é muito interessante, porque a gente... O que eu falo sobre não ter ações isoladas? Que eu acho que treinamentos são mais efetivos quando não são só treinamentos isolados, porque é muito difícil atingir só com a plataforma digital, é difícil atingir só com a sala de aula, é difícil atingir só com uma cartilha. Então, a gente acaba tendo que utilizar de tudo, né? A gente precisa, acho que foi a Roberta que trouxe isso no painel anterior de manhã, falou o quanto a gente, profissional de compliance, precisa ser, assim, multidisciplinar. A gente precisa ser, para trabalhar na área de marketing, precisa entender um pouco de comunicação, precisa entender de legislação, a gente precisa saber um pouco de tudo, porque o treinamento, no final das contas, ele precisa disso. A gente precisa utilizar uma linguagem bacana, a gente precisa ter uma estratégia bacana para atingir o nosso objetivo de treinar os colaboradores. E aí, assim... Como exemplo aqui, a gente, lá na Santa Casa, a gente fez um vídeo, né, sobre o uso correto do canal de denúncias. A gente colocou na nossa plataforma de ensino à distância, mas essa plataforma, ela foi implementada. Então, vai fazer parte também do aculturamento da organização com a plataforma, quanto mais com relação ao treinamento de compliance. E aí, o que a gente pensou? Bom, além disso, o que a gente pode fazer? Porque só colocar o vídeo lá, as pessoas não vão lá acessar, as pessoas nem sabem que tem, não é costume, não é da cultura. Então, o que a gente optou por fazer? Primeiro, uma ação de uma campanha, né, uma comunicação, que a gente pudesse usar nossos informativos periódicos, então, treinamento e comunicação estão sempre ligados. E, além disso, a gente criou uma cartilha sobre o uso correto do canal de denúncias. Inclusive, para quem tiver interesse, está lá no site da Santa Casa, na aba institucional, a gente criou essa cartilha para que a pessoa, ela veja o vídeo, ela leia a cartilha, ou ela saiba que tem a cartilha. Ela saiba que ela pode ir lá consultar, que não entre aqui e saia por aqui, né? Então, eu acho que mais do que só o treinamento, a gente acaba tendo que fazer muitas coisas. Um outro exemplo aqui, só para finalizar, até contextualizando um pouquinho vocês, a Santa Casa, ela tinha uma unidade de compliance, né? Logo que a gente implementou o programa, uns 4 anos atrás, e agora, em 2020, definiu-se por ter uma unidade de governança, riscos e compliance. Isso faz com que o guarda-chuva seja bem maior, né? E a gente tem 4 programas dentro dessa unidade de governança, riscos e compliance, que é o programa de compliance, programa de gestão de riscos, programa de auditoria e monitoramento e o programa de adequação à LGPD. Tudo isso embaixo desse guarda-chuva faz com que a gente concentre esforços, né? Que a gente utilize dos mesmos meios, das mesmas comunicações, muitas vezes, para poder atingir o nosso objetivo, que é uma cultura de governança, riscos e compliance. E aí, o que a gente fez recentemente? O pessoal do programa de gestão de riscos, eles vão na área, né, e ajudam a área para que eles mapeiem os riscos e façam uma avaliação, eles mostram como que funciona um mapeamento de riscos. Então, isso aconteceu na nossa área de suprimentos, a área de suprimentos levantou riscos, a partir disso, levantou riscos e fez uma avaliação de impacto e probabilidade. Foi possível ver que dentro da área de suprimentos é muito comum, né, que um dos riscos seja o relacionamento com o fornecedor, e aí o objetivo é, de fato, mitigar esse risco, ou até evitar,
E uma das ações dentro do plano de ação que foi criado pela área de suprimentos era treinamento na área de compliance. Então, reparem que a própria área levantou os riscos, então, eles mapearam os riscos na área de suprimentos, na área que eles trabalham, porque o profissional de compliance não consegue entender tudo, ele precisa que os colaboradores das áreas vejam isso. Eles entenderam que precisava de um treinamento de compliance para falar de relação com o fornecedor. E o que aconteceu? Quando a gente fez esse treinamento, ele está até em andamento, porque são várias turmas para a gente fazer. Mas as primeiras turmas deram um feedback muito bacana para a gente, porque eles tiveram uma noção do que é conflito de interesse, quais são as consequências, qual é o problema da relação com os fornecedores, como que a gente pode evitar. E aí, o feedback que eles trouxeram para a gente foi assim, Amanda, a gente viu uma série de coisas que a gente precisa colocar numa política de fato. A gente precisa atualizar os nossos protocolos, os nossos processos, para a gente diminuir ainda os riscos com relação à relação com o fornecedor. Então, reparem que, além do treinamento, né, a gente fez antes esse mapeamento de risco que envolve toda a área e faz com que eles engajem de fato, né? Então, acho que quanto mais a gente faz ações que a gente possa engajar esses colaboradores, esses funcionários para entender realmente o porquê, que responde àquela pergunta da Gladys, o que eu estou fazendo aqui, o que eu ganho com isso, melhor. Quanto mais ferramentas a gente puder utilizar, melhor. Mas a gente vai conseguir engajar os nossos funcionários para atingir o objetivo de criar essa cultura de ética e conformidade. Bom, era isso que eu tinha para trazer, e eu fico à disposição, mais uma vez agradeço o convite, fico à disposição tanto aqui quanto depois no LinkedIn também para a gente conversar, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Se me permite só fazer um comentário aí na fala Parabéns, Amanda, pela excelente fala. Falaste antes, né, que foi trazida até pela Roberta, também nossa coordenadora de CWC de Bahia, sobre a questão de o compliance officer ter que ser hoje, trabalhar um pouco, né, com marketing, com RH, isso, e sermos multidisciplinares. Gladys, não sei se vai lembrar, mas num outro evento foi feita a mesma pergunta, né? Uma pergunta similar que envolvia, e que nós respondemos assim, quem é compliance officer de organização, de empresa, utilizem, né, e peçam auxílio para todas as outras áreas, porque sozinho realmente não dá para fazer nada. Então, o compliance officer ele tem que saber pedir ajuda, ele tem que trabalhar em conjunto com as outras áreas, até mesmo para ele poder ser efetivo, utilizar muito marketing interno, utilizar a comunicação, utilizar o RH, utilizar a estrutura que já tem para ele poder ser efetivo, porque realmente sozinho nós não podemos ser bons em tudo, né? E a gente não tem como saber e compreender de tudo. Então, o auxílio das demais áreas é fundamental. Sem dúvida. Né? E a outra questão que eu ia comentar a Amanda muito bem colocou, de fazermos a comunicação e o treinamento de diversas formas. E o treinamento ele pode ser desde uma conversa com o gestor, numa reunião menor, ou num grupo menor, ou naquele início da semana, aquela segunda-feira, aquele papo de 5 minutos, eu falar alguma coisa, desde uma palestra, eu trazer uma palestra, ter um vídeo, um filme, enfim, trazer ferramentas, né? E no digital, né, a gente já procura também trabalhar um pouco disso, justamente para massificar, como bem disse a Amanda, eu trazer um pouco no digital de vários multimídias, justamente porque a gente estuda, né, e quem estuda conhecimento e cognição, que nem todo mundo aprende lendo e nem todo mundo aprende assistindo. Tem uns que aprendem melhor fazendo, outros aprendem melhor escutando, outros aprendem melhor assistindo. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de assistir vídeos de YouTube, por exemplo. Eu aprendo muito melhor com um livro. Ler o livro, seja de forma digital ou física, eu leio ele muito melhor. Então, outros vão gostar de escutar mais podcasts e pílulas e tal. Então, quando a gente coloca várias multimídias, vários tipos, né, de trazer esse conhecimento para o colaborador, a chance de eu conseguir fazer com que ele se engaje, com que ele compreenda aquele conteúdo é muito maior. As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Não podemos colocá-las todas numa mesma caixa. Mas seria isso. Muito obrigada.
Excelente exposição. Bom, muito obrigada. Nós estamos chegando agora ao final deste painel. Eu gostaria de solicitar, pedir para vocês fazerem as considerações finais. Bom, obrigada a todos pela participação, pela contribuição. Acho que sempre muito válido aqui colocar todo esse conhecimento que nós temos, né, que for adquirido. Queria deixar, na verdade, uma consideração final, que é assim: a gamificação ela é utilizada para um processo, para obter um resultado efetivamente. Então, a gente precisa ficar muito claro na nossa cabeça qual é o resultado que eu quero atingir com a gamificação. E lembrar que a gamificação não é só jogo, tá? Eu tenho aqui na minha mão, inclusive minha filha está aqui comigo, mas eu tenho aqui, por exemplo, na minha mão, um Change Management Game, que é um jogo para auto-administração, por exemplo, que é da metodologia Management 3.0, que utiliza cartas, etc. É bem interessante, mas qual que é o objetivo que eu quero chegar quando eu utilizo um processo gamificado, um jogo para auto-administração? Então, ter isso muito claro, muito bem desenhado, muito bem definido é extremamente importante para que o processo gamificado seja realmente efetivo. Como a gente sempre gosta de falar, né? O compliance efetivo, o game também, ou a gamificação também precisa ser efetiva nesse caso. Então, esse é o meu recado aí para vocês que vão utilizar a gamificação como um processo aplicável para treinamentos. Muito obrigada. Bom, eu só tenho que agradecer novamente pela oportunidade. Acho que até já fiz as minhas considerações finais um pouco antes de a Luana ter aberto a palavra. Então, somente agradecer, desejar a todos um bom... nós teremos aí na sequência, né, ainda no ARC, os ex-ministros aí da CGU, Jorge Rajo, Luiz Navarro, que com muito orgulho já foram também meus sócios, e tenho certeza que será excelente. Então, continue aí online para assistir todo hoje o evento, que tenho certeza que está sendo, né, fantástico. Muito obrigada a todas as painelistas também, a Luana, a Márcia, Adriano, muito obrigada. Bom, e a mensagem também que eu acho que eu queria deixar no final é que a gente treina as pessoas, a gente treina os nossos funcionários, porque quem faz o compliance no dia a dia são eles, são os funcionários, são as pessoas que estão ali nas suas funções diárias. Acho que os profissionais de compliance, eles dão esse empurrão, eles coordenam, eles planejam, mas por isso que é importante que os nossos funcionários entendam de fato ali a importância, entendam aonde que estão os problemas e que se interessem, né? Que se engajem de fato. É isso. Muito obrigada, viu? Bom, agradecemos, muito obrigada. Nós agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e a todo o público. E, por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.